pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Viver Bem. No programa de hoje a gente está recebendo a Camila De Rossi, que é esteticista, especialista em micropigmentação. Camila, muito obrigada pela presença, viu? Muito obrigada a vocês, Júlia, pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho do meu trabalho para todo mundo. E eu já começo te perguntando, por que você escolheu a micropigmentação e como que tem sido a sua experiência profissional desde então? Bom, para começar, eu desde o início eu não comecei diretamente com a micropigmentação. Como eu já tinha dito algumas vezes, eu comecei a trabalhar com apenas 15, 16 anos. E antigamente não tinha muito conhecimento da técnica, né? E eu fazia somente design de sobrancelha, fazia uma rena, que é o que todo mundo faz, né? Porém, eu queria mais, eu queria alcançar mais, porque tinha muitos casos que vinham para mim que eu vinha que realmente teria uma necessidade de fazer uma reestruturação total daquela sobrancelha, daqueles olhos ou até mesmo dos lábios. Só que há 17 anos atrás, foi quando eu comecei, não tinha muito conhecimento, a gente não tinha muita habilidade na técnica, então antigamente a técnica era só compacta. E eu tinha um pouco de receio de trabalhar com a técnica sem o conhecimento todo. Então eu fui começando aos poucos, eu fui descobrindo, eu fui desenvolvendo. Na época eu não tinha muita condição de estudar, então o que eu tive que fazer? Eu tive que começar a trabalhar com a com design de sobrancelha, para que ele me desse algum ganho e eu pudesse conseguir vir fazer o curso, que na época também era muito caro. Falei, não, mas eu vou fazer. Acabei e comecei com um curso de tatuadora, para poder trabalhar com a máquina de tatuagem, com máquinas rotativas, que traria uma precisão maior no meu trabalho. Dali em diante, eu comecei por conta própria a desenvolver algumas técnicas, comecei a estudar sobre pele, comecei a estudar sobre harmonização facial e fazer algumas pesquisas para que chegasse naquele resultado que eu queria entregar para a minha cliente. Aí logo em seguida que eu comecei a inteirar a maioridade, que as pessoas começou a me dar alguma credibilidade, porque a gente muito nova não tem tanta credibilidade, né? Então, aí eu comecei a atender algumas clientes, comecei a me encantar pela técnica, comecei a desenvolver trabalhos mais naturais, trabalhos mais sofisticados, que harmonizasse o rosto das clientes. E o que me cativava mais era ver que eu devolvia para aquela pessoa coisa que ela tinha perdido ao longo dos anos, igual a pessoa quando tem câncer, perde muitos pelos da sobrancelha. Hoje a gente consegue reconstruir todo esse processo para que ela tenha menos dano, né, que fique menos, que a autoestima dela tenha pelo menos a dignidade, né? Isso. E a gente consegue reconstruir os lábios, que às vezes tem cicatriz ou perca de melanina no espaço, então a gente consegue fazer um trabalho. E assim, com esse conhecimento que eu tive da micropigmentação, eu pude desenvolver uma técnica minha, onde a gente corrige trabalhos de outros profissionais, onde eu consigo reestruturar todo um trabalho. Geralmente os profissionais, eles indicam a despigmentação a laser, né? E eu já consigo fazer um trabalho mais preciso, sem a cliente precisar passar por essa despigmentação. Alguns casos, eu recomendo fazer a despigmentação antes, outros não. Mas a micropigmentação, ela entrou na minha vida como um modo assim, ela me deu tudo que eu tenho hoje. Uma casa, uma família, hoje eu consigo, de certa forma, tudo que eu construí veio disso. Só que, claro, veio primeiramente do meu esforço, porque a gente tem que ser muito esforçado e estudar bastante. Ô Camila, explica pra gente quais são os tipos de micropigmentação. O que é a micropigmentação? A micropigmentação ela é dividida em 3 partes. Por exemplo, a gente tem a micropigmentação, a dermopigmentação e a maquiagem definitiva. O que diferencia uma delas é a profundidade do trabalho. Ou seja, a micropigmentação ela é trabalhada com uma pigmentação que seu organismo tem a capacidade de fazer absorção. Então, ele vai absorver todo esse pigmento, vai deixar com que seu organismo expulse com mais naturalidade, durando em média 6 meses a 1 ano. A dermopigmentação, a gente trabalha com camuflagens de estrias, cicatrizes, olheira, vitiligo, fazendo a reconstrução daquela região que a cliente sofreu um dano e aquilo ali já não tem mais o que fazer, não tem cirurgia plástica, então a gente faz a camuflagem da cor da pele original. Já é um trabalho mais medicinal, ou seja, a gente consegue oferecer um trabalho de finalização de cirurgias plásticas. Entendi. Então fica 1000 vezes mais renomado, mais recomendado para quem precisa realmente. E tem a maquiagem definitiva, que foi a que eu comecei. A maquiagem definitiva ela é trabalhada com máquinas para tatuagem e geralmente, antigamente, eles trabalhavam muito com a máquina de tatuagem e pigmentos para tatuagem. Hoje em dia, a gente consegue trabalhar com várias técnicas e fazer um mix de procedimentos. Ou seja, eu uni a micropigmentação com a maquiagem definitiva.
Eu trabalho com máquinas de tatuagem rotativa, faço uma entrega mais precisa do pigmento, com uma durabilidade maior, porém eu trabalho com nível de micropigmentação, que ficaria um trabalho mais suave, mais delicado, e a gente consegue oferecer para todos os gostos. E qualquer pessoa pode fazer micropigmentação ou existe alguma contraindicação? Não, qualquer pessoa pode fazer. Justamente esse caso ele é muito importante, essa pergunta, porque às vezes as profissionais hoje em dia, vamos supor, já faz um curso e já quer sair fazendo o procedimento. É sempre bom ter um treinamento antes para que não venha acontecer o que eu venho observando. Ou seja, você vai fazer um procedimento, às vezes a profissional não consegue fazer a entrega correta do pigmento na região que precisa. Essa pigmentação começa a degradar, começa a azular, começa a esverdear, perder toda a coloração, e elas dão como uma desculpa de que a pele da pessoa não se aderiu. Então, todo mundo pode fazer uma micropigmentação. Existe uma análise clínica que eu faço antes de realizar o procedimento, aonde eu olho se tem uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, e eu ajusto o procedimento de acordo com a sua necessidade, entendeu? Então, eu vejo, você vai me falar o que você precisa e eu vou alcançar a tua necessidade. Camila, e fala pra gente, por gentileza, como é que funciona a questão da durabilidade? Dura bastante tempo a micropigmentação? De quanto em quanto tempo tem que fazer esse retoque? Certo. A micropigmentação, ela tem em média uma durabilidade de 8 meses a 1 ano. Porque ela é trabalhada somente no primeiro tecido de pele com pigmento orgânico, que ajuda na absorção dessa tinta ou vai expulsar ela do seu organismo com mais facilidade. Certo. A definitiva, que é o que eu trabalho, com a micropigmentação associados à técnica, eu consigo ter uma durabilidade de 2 anos a 3 anos, 4 anos. Eu tenho clientes minhas de 8 a 10 anos que já fizeram procedimentos e estão intactos. Só que eu recomendo hoje elas voltarem a cada 2 anos, porque a gente ajusta o design da sobrancelha, ajusta todo o seu rosto para que ele continue naquela harmonia, que a gente vai envelhecendo, engorda, emagrece, então ela vai se modificando ao longo dos anos. Muita gente às vezes tem medo de fazer pela durabilidade. Ai, mas se eu não quiser mais, Camila, é uma coisa que você não vai querer tirar do seu rosto, você vai querer estar sempre melhorando. Por isso que eu recomendo. Então, os profissionais têm que estar sempre atualizando o conhecimento para na hora que aquele cliente venha com um trabalho seu mais antigo, você consiga mostrar para ele a sua evolução e entregar um procedimento mais requintado, que deixe ela com um olhar mais bonito, que renove totalmente aquele trabalho antigo. E esse trabalho, ele é indicado para mulheres, homens, de todas as idades? Sim, eu recomendo começar a fazer a partir dos 16 anos de idade e a técnica também será sempre mais suave. Quanto mais nova você for, mais suave seria o procedimento, para que você possa ter a possibilidade de fazer a modificação do trabalho ao longo dos anos. Homens também fazem, então tem muitos homens aí que às vezes têm um pouquinho de receio de fazer, mas é muito bom eles fazerem, porque às vezes tem uma cicatriz na sobrancelha, ou às vezes tem um lábio mais escuro, e às vezes não gosta daquela boca muito escura, a gente consegue neutralizar aquele tom escurecido, deixando ela com aquele aspecto de boca rosada, mais saudável, então é muito bacana os homens fazerem também. E tem algum efeito colateral, micropigmentação? Isso depende muito. Por exemplo, no meu caso, eu nunca tive um caso de efeito colateral. Nunca tive. O que a gente pode ter? Uma degradação do pigmento na cicatrização. Algumas clientes que vão, às vezes, descamar um pouquinho mais do que as outras, só. Porém, o material ele tem que ser todo descartável, ele tem que ser um ambiente todo estéreo, porque a gente está trabalhando minimamente invasivo. A gente está mexendo com agulhas, com sangue, então se você não tem esse cuidado, você pode transmitir alguma doença para o seu cliente, você pode transmitir uma bactéria naquele momento. Então, esses detalhes que fazem a diferença do profissional. Porque existem normas, né, para serem seguidas, né? Muitas normas. A gente pensa que não, a gente fala assim, é só uma tatuagem, é só uma micropigmentação, porque todo o processo, micropigmentação, maquiagem definitiva, dermopigmentação, a gente fala de um procedimento minimamente invasivo com agulhas e pigmentos. Então, o nome real de qualquer técnica é tatuagem. Então, a gente tem que estar sempre cuidando. E é possível refazer o desenho da sobrancelha e até mesmo dos lábios por essa técnica? Sim, é possível. Eu desenvolvi uma técnica que chama camuflagem em 3D, onde a gente consegue recuperar, vamos supor, às vezes você chega com uma sobrancelha, às vezes com uma simetria bem irregular do que o que você queria. A gente consegue recuperar, neutralizando todo esse pigmento, fazendo toda uma análise depois de cor, cobrindo com a dermopigmentação, que ela entra como uma parte nesse caso, e a gente consegue reconstruir esse trabalho.
sem precisar do laser. Só que algumas pigmentações, elas são implantadas muito internamente da pele. Então assim, eu não consigo fazer 100% a camuflagem. Então, aí eu recomendo pelo menos uma sessão para a gente fazer a abertura desse pigmento e conseguir trabalhar. Tá, joia. Camila, a gente vai dar uma pausa rapidinho na Sim. nossa conversa, tá? Pessoal, daqui a pouco a gente tá de volta com o Viver Bem, tá bom? Não sai daí, não. Oi pessoal, o Viver Bem tá de volta. Hoje a gente está recebendo a Camila De Rossi aqui no programa, que está tirando algumas dúvidas sobre procedimentos estéticos. Camila, eu já volto esse bloco te perguntando, a pessoa que faz a micropigmentação, ela precisa continuar removendo os pelos da sobrancelha? Sim, é muito essencial, porque às vezes a gente pensa que não, mas a micropigmentação, ela vai te dar o formato, ela vai recuperar o que você perdeu. Só que às vezes acontece de nascer muito pelo em volta, a cliente deixa do jeito que tá e vai deixando. Então isso esconde o trabalho, deixando com que ele perde a qualidade. Então é sempre bom manter ela como você sai do estúdio. E qual que é o procedimento após a micropigmentação? O que a pessoa tem que fazer? Quais são os cuidados que ela deve tomar? Geralmente eu peço muito para os meus clientes evitar um pouco de tomar sol, passar protetor solar, usar um cicatrizante, não remover as casquinhas que saem, porque cada organismo ele vai cicatrizar de um jeito. Tem algumas pessoas que vai descascar, tem outras que não. Então a gente faz uma recomendação que sirva para esses dois casos, porque tem gente que cuida, tem gente que não cuida. Mas a gente consegue reconhecer o trabalho que teve um cuidado, mas a pele às vezes teve uma rejeição. Então, o retoque ele é muito importante a cliente comparecer, mesmo que ela não precise, que ficou muito legal. Porque através dessa análise que eu vou fazer, se ficou bem a pigmentação, se vai realmente durar aí de 3 anos a 4, 5 anos que seja. Porque a garantia do trabalho, ela começa a partir do dia que você realiza o procedimento. Entendi. Então, se você faz um procedimento que a profissional te garante 1 ano, durante 1 ano esse procedimento ele tem que ficar ali intacto. Ele vai perder um pouco de pigmentação, mas ele está intacto. Ele não degradou a cor, porque você fez os cuidados de pó certinho. Então, tudo isso a gente agrega. Eu falo sempre para as minhas clientes, é 50% eu, 50% você. Então, cuida para que a gente tenha um resultado bacana e nós duas saímos contentes disso. Em relação à dor, porque muita gente fala que dói. Como é Sim. que é isso? Isso é muito relevante de pessoa para pessoa. Ou seja, tem pessoas que a gente pode passar o anestésico que ainda continua sentindo alguma coisa. Tem pessoas que sem anestesia não sente nada, isso daí é um grau de dor que a pessoa tem no próprio organismo que corresponde. Mas eu sempre tranquilizo elas, a gente conversa bastante antes do procedimento, eu passo segurança, eu explico como que a gente vai realizar, quais os benefícios que ela vai ter. Então ela já deita ali, já confiante de que o procedimento vai dar certo, isso é muito importante. Às vezes a gente só pensa em anestesiar, mas antes da anestesia, vem esse contato da gente com o cliente, porque a gente tem que passar segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu, para que ela fique bem tranquila, porque se ela ficar nervosa também, corta o efeito da anestesia, então não adianta nada. Em relação à camuflagem das cicatrizes, como que funciona esse procedimento? Bom, a camuflagem de cicatriz, ele foi um método que ele foi desenvolvido para que faça a cobertura daquele procedimento estético ou até mesmo uma cirurgia, vamos supor, de mamoplastia, de abdominoplastia, que ficam grandes. Tem pessoas que fazem uma tatuagem em cima, só que tem pessoas que não gostam. Aí é desenvolvida uma técnica onde a gente utiliza uma pigmentação que ela não degrada, não muda de cor, não corre o risco de te trazer nenhum dano em cima daquela cicatriz. É totalmente... já foi comprovado que é uma técnica totalmente segura para trabalhar após 1 ano que aquela cicatriz já passou todo pelo processo de cicatrização. Aí a gente vai, desenvolve uma cor bem compatível com a que você tem, ou é para mais clara, ou é para clarear, ou é para escurecer. Vai depender muito de como que tá, porque tem pessoas que a cicatriz pode clarear muito, ficar muito branca, ou ela pode ficar muito escura. E após quanto tempo, por exemplo, de uma cirurgia, a pessoa pode fazer essa camuflagem já? Eu gosto sempre a partir de 1 ano.
porque a gente tem a certeza de que aquilo ali já está calmo. Que se tiver que ter uma queloide, que se tiver que ter uma cicatriz mais artrófica, a gente já consegue avaliar o caso e ver que realmente está seguro para trabalhar em cima, que não vai ter nenhuma rejeição. Então, por isso que é sempre recomendado, após 1 ano que você realizou o procedimento. E quais são as mais comuns que você costuma realizar? Olheiras. A gente costuma fazer bastante, porque as olheiras, elas são um caso sério. Às vezes a pessoa está muito agitada, ou ela está num ciclo menstrual que pode acontecer de vascularizar bastante a região e atrair muito sangue para a região, ela fica muito escurecida, ou a genética da pessoa é aquela, um olhar cansado. Então a gente consegue fazer uma camuflagem da cor da pele original, trazendo de novo um tom um pouco mais claro do que aquilo que ela já está de costume ver, porque o pigmento, ele fica por cima da pele. Então ele não vai ficar lá dentro para poder se misturar no sangue, então ele fica por cima, como se fosse realmente uma maquiagem, só que fica imperceptível. Entendi. Eu vi que você trouxe um aparelho aí para mostrar para o pessoal de casa. Queria que você me explicasse como que você usa, para que ele serve. Sim, bom pessoal, essa técnica aqui, eu vou falar um pouquinho dela para você. Eu vou explicar como que funciona essa máquina. Essa máquina ela é conhecida como Hyaluron Pen, que é uma técnica de intradermoterapia pressurizada. Tá? Essa técnica aqui, essa máquina, na verdade, ela foi desenvolvida na Rússia e ao longo dos anos ela foi trazida para o Brasil com um método de aplicação sem agulhas. Tá? Há mais de 6 anos já, ela já está aqui no Brasil, toda legalizada pela Anvisa, com estudos técnicos e científicos que a gente consegue fazer o mesmo resultado de uma introdução com agulhas. Porém, muitas pessoas às vezes têm medo de fazer uma aplicação de toxina botulínica, preenchimento de lábios, até mesmo skin booster, bioestimuladores, que são com agulhas. Então a gente consegue fazer a entrega desses ativos com a mesma qualidade, porém a gente utiliza umas ampolas. Quer ver? Eu vou puxar um pouquinho aqui para vocês. Ó, não utiliza nenhuma agulha e a gente introduz esse cartucho dentro da máquina, onde a gente faz toda a pressurização dela e faz o disparo para que ela alcance a camada que a gente precisa trabalhar e fazer a entrega do ativo. Nessa máquina aqui a gente consegue desenvolver muitas coisas. A gente consegue trabalhar facial, corporal, tratamento para celulite, emagrecimento, ganho de massa muscular, ajuda a fazer o rejuvenescimento facial. Vai depender da graduação do aluno, se ele vai poder trabalhar com aqueles ativos, né? No caso, são necessários alguns cursos técnicos, né? São necessários. Então, ou seja, mesmo que a pessoa ela já é uma biomédica formada, para trabalhar com a técnica de intradermoterapia pressurizada, existe um conhecimento que você tem que ter para trabalhar com a pressurização. Por mais que a gente consiga ter o mesmo efeito de uma agulha, a gente tem que ter a consciência de que aqui vai uma força junto, né, do ativo. Então ele pode causar uma lesão, ele pode pegar também algum vasinho. Então tem que ter todo um estudo de anatomia facial para saber o local correto de fazer a entrega dos ativos com ela, tá? E é um procedimento que está em alta, né? Cada vez mais as pessoas estão procurando. As minhas clientes amam, porque elas deitam. No começo elas ficam um pouquinho assustadas, porque escutam muito barulhinho, né, do disparo da máquina. Só que a hora que elas veem que não tem dor alguma, elas ficam mais relaxadas. Então a gente consegue fazer o procedimento mais tranquilo, fazer a aplicação ao redor dos olhos, na testa, fazer um preenchimento de lábio mais seguro. Então hoje, essa técnica aqui é a mesma que a gente fazia de vacina antigamente, que tinha aqueles revólver, isso, né? Que fazia. Então a gente consegue fazer a mesma entrega, porém a máquina ela foi evoluída, foi estudada. Então a graduação do aluno que vai disponibilizar a qualidade do ativo que ele pode trabalhar. Ou seja, eles podem fazer um curso da intradermoterapia pressurizada com a gente disponibiliza o conhecimento para trabalhar com a máquina. E aí eu vejo a graduação que o nosso aluno tem, se ele já é um biomédico, se ele é até mesmo um esteticista, porque a técnica não utiliza agulhas. Então, uma pessoa que ela é esteticista há mais de 16 anos, com a lei de 2018, ela foi atualizada. Então, a gente pode trabalhar com segurança, porém com um certificado válido para respaldar todo esse conhecimento. E aí, os ativos, eles são driblados de acordo com a graduação de cada um. E o que seriam esses ativos? A toxina botulínica, preenchimento à base de ácido hialurônico, estimulação de colágeno, elastina, vitamina C. Então, o que eu recomendo? Até para a pessoa que às vezes sai de uma faculdade com um pouco de medo de trabalhar com agulhas e às vezes não ter aquela destreza.
sempre trabalhar com tratamentos faciais, para você começar a conhecer a área. O preenchedor, ele está em alta, porém, muitas pessoas estão além do que precisa. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa ter esse conhecimento antes, de trabalhar com rejuvenescimento, tratamento para acne, melasma, tudo para poder começar a conhecer o corpo humano. Aí sim, com a segurança e outros cursos, porque é uma área que você não pode parar, você está sempre atualizando o conhecimento, porque todo ano a gente tem uma atualização, onde eu posso, assim, até passar para os meus alunos. Porém, eles têm que ter a consciência que não pode parar por ali, tem que continuar estudando. E qualquer pessoa pode receber esse procedimento? Qualquer pessoa. A gente faz uma análise antes do ativo. Por exemplo, a gente fala que todo mundo pode fazer uma aplicação. Vamos falar do Botox. Nem todo mundo precisa da toxina botulínica. Nem todo mundo precisa aplicar um Botox, porque Botox não é tratamento. O Botox, ele é como se fosse a cerejinha do bolo. A gente trata antes para recuperar essa pele, para depois a gente fazer uma toxina botulínica se houver necessidade. Porque ela tem o tempo de durabilidade, e quando ela termina, ela, claro que não vai ter uma ruga maior, só que ela também não tratou aquela que estava ali. Então, a gente precisa tratar antes de fazer um procedimento. Então, qualquer pessoa pode fazer, só que eu sempre recomendo, começa sempre com o Skin Booster, para você ver a reação. Mesmo que nosso organismo produza o ácido hialurônico, ele, a partir do momento que você introduz ele na sua pele, ele já não é mais natural, ele é um pouco sintético. E você pode rejeitar ele também. Então, você pode ter uma intercorrência, pode até mesmo necrosar a região. Então, é sempre bom você começar com o ácido hialurônico mais leve, somente para uma hidratação, que pode acontecer intercorrência sim. Entendi. Em relação ao rejuvenescimento, o que as pessoas em casa podem fazer para tentar manter essa pele mais viçosa, mais bonita? Bom, pessoal, primeiro de tudo, beber bastante líquido. Quando você faz uma aplicação de bioestimulador ou skin booster, você tem que manter bastante líquido no corpo, porque a base dele é um ácido hialurônico, é um colágeno, é uma vitamina C. Então, o seu corpo tem que estar hidratado. Tem que se alimentar bem, dormir bem, ter uma rotina totalmente diferente, porque você vai fazer um procedimento estético, você tem que ter os cuidados de pós. Então, o que você tem que fazer? Assim que você termina um procedimento, utilizar o protetor solar, que a gente recomenda, mesmo que é uma aplicação, usar um protetor solar, porque a sua pele foi agredida de certa forma, então ela tem que ter uma proteção ali. Se a pessoa tiver manchas, a gente indica o sabonete correto, o ácido correto, o protetor correto, que vai ser bom para aquela cliente. Entendi. Camila, infelizmente nosso tempo já está acabando. Queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Viu? E para terminar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa que está interessado em fazer o procedimento ou até mesmo em cursar uma aula com você. Sim. Pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo eu gostaria de falar para vocês assim, sempre que vocês forem procurar um esteticista ou um micropigmentador, avaliar bem o trabalho dele antes, ver se ele tem recomendações, ver o antes e depois. E assim, quanto a cursos, o curso ele tem que ser útil para você na sua carreira. Ou seja, não fazer um curso somente específico para a sobrancelha. A gente tem que fazer um curso voltado na micropigmentação para poder entender o assunto, para depois sair trabalhando, tá? E quem quiser fazer procedimentos comigo aqui em Votuporanga ou na região, é só entrar em contato com o telefone, que a gente vai deixar aqui para vocês, e poder estar entrando em contato lá com a nossa equipe, que vai atender todo mundo, seja para cursos, para procedimentos, tudo aquilo que as pessoas quiserem fazer, seja a sua necessidade, passe para a gente, que a gente vai tentar resolver. Tá, joia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado. Muito obrigada, boa semana, beijos e saúde!